Boa noite, então, bem-vindos todos e todas de volta. A gente vai continuar o nosso mini-curso e hoje a gente vai falar sobre como encontrar raízes de funções, usando, obviamente, métodos numéricos, e vamos estudar um pouco sobre problemas de otimização e como, e quais são as ferramentas no Python disponíveis para otimização. E por último, a gente vai falar uma coisa que é legal, que se faz muito em física experimental, por exemplo, também em outras áreas, que é o ajuste de curva, né? Como você ajusta uma determinada função, um conjunto de pontos para obter os parâmetros daquela função. Então, para isso, tanto para a gente encontrar raízes de funções, como para otimizar ou maximizar, minimizar funções ou fazer ajuste de curvas, a gente usa um pacote do Python, nesse caso do SciPy, né? Desde a aula passada a gente está falando do SciPy. A gente vai começar a usar o SciPy Optimize, que primeiramente a gente vai usá-lo para encontrar raízes de funções, né? Para encontrar zeros de funções não lineares. E aí, como todo módulo em Python, você tem que importar o módulo, chama a função daquele módulo e você tem que passar para ele os argumentos. Em geral, para você usar esse pacote Optimize para encontrar raízes de funções, na maioria dos casos, você vai ter que passar para ele um intervalo. Tá? Ou seja, você vai passar para ele um intervalo dentro do qual está localizada a raiz da sua função, o zero da sua função. Obviamente, em princípio, a gente não sabe onde está a raiz, mas você precisa ter pelo menos uma ideia do intervalo onde está a sua raiz. Né? E se, obviamente, a raiz não tiver naquele intervalo, obviamente não vai encontrar. Acontece que para você garantir que a raiz da função seja encontrada, esse intervalo AB tem que ser tal que esse SGN aqui significa sinal. Aqui o sinal da função calculada em A tem que ser menos o sinal da função calculada em B. E como você está procurando o zero da função, ou seja, o ponto que faz a função ser igual a zero, então você tem que passar um intervalo no qual, obviamente, o f de x igual a zero está ali no meio. E aí existem vários métodos implementados no SciPy Optimize para você encontrar raízes de funções. Eu vou falar aqui só de 3. Tá? Um que talvez é o método de primeira escolha, que é o método de Brent, que esse método de Brent ele implementa vários outros métodos, mas em geral é a nossa primeira escolha, porque é um método robusto. E tem esses dois que certamente vocês já viram, né, já estudaram, provavelmente até implementaram esses métodos na sua disciplina de cálculo numérico. É muito comum se estudar pelo menos esses dois métodos de encontrar raízes de função em cálculo numérico, que é o método da abscissão e o método de Newton. Em geral, se você bota um intervalo, passa o intervalo para o método da abscissão, o método da abscissão vai encontrar a raiz da sua função. É um método bastante robusto. E onde você passa o intervalo. E, além desse, tem o método de Newton. Acontece que o método de Newton tem uma diferença. No método de Newton, você não passa um intervalo, você passa um ponto inicial, um x0, um valor inicial, e a partir desse valor inicial ele vai procurar o zero da sua função. Né? Se você lembrar, o método de Newton ele parte de um ponto, ele vai decrescendo, né? Vai procurando a raiz, calculando a razão entre a função daquele ponto e a derivada dela. Ele vai tentando aproximar até chegar no zero da função. Obviamente, dependendo do valor inicial que você escolhe, pode ser que o algoritmo não consiga convergir com a solução. Aí, nesse caso, você tem que encontrar um outro valor inicial, né? Um outro, entre aspas, chute inicial. O interessante do método de Newton é que, além de passar a função, você pode passar a derivada dela, né, para ajudar o algoritmo a encontrar a sua solução. A gente vai ver como fazer isso daqui a pouco. Então, vamos lá. Vamos começar com um exemplo usando o método de Brent. Vamos supor que eu quero encontrar o zero dessa função, né? Ou seja, eu quero resolver isso aqui. Ó. Qual é o valor de 1/5 mais x cosseno de 3 sobre x igual a zero. Qual é o valor de x que faz essa função ser igual a zero?
Então, quero encontrar qual é o valor de x que faz isso aqui ser igual a zero. Vamos lá. Como de costume, a gente vai importar, né? Então, como eu falei, todos esses métodos estão implementados no SciPy Optimize, então vou importar esse método branch, que no SciPy se chama branch k. Como a gente vai usar o método de Newton, tá? Eu já vou importar o método de Newton também. Então, vamos lá. Então, para a primeira coisa, eu tenho que escrever essa função em Python. Né? Para escrever isso aqui em Python, como é uma função simples, eu vou usar a palavra-chave lambda. Lambda x. Né? Se você nunca viu essa notação, basicamente, para você escrever uma função com a palavra-chave lambda, você escreve lambda, escreve aqui o nome da variável, 2 pontos, e depois de 2 pontos você escreve a função. Né? Aqui, nesse caso, vai ser 0,2, é 1/5 de 0,2, mais x vezes o cosseno de 3x. E aí, ó, eu tenho que passar para ele, como eu falei, você tem que passar para esse método esse intervalo, um intervalo qualquer, dentro do qual a solução vai ser encontrada, mas esse intervalo tem que ser tal que a função calculada em A tem que ser menos a função calculada em B. Então, para isso, eu vou antes testar se isso de fato é assim. Então, vamos lá. Vou mostrar como fica no código. Aqui é a função que eu quero encontrar o zero. Codifiquei a função aqui, ó. E eu vou fazer, antes de resolver essa função para x, né? Isso aqui igual a zero resolver para x, eu vou fazer um gráfico para mostrar que essa função tem vários zeros. Aqui. Um gráfico dessa função. Tá? Você vê que ela corta esse traço aqui, que é y igual a zero, ela corta em vários pontos. Então, tem vários zeros. Obviamente, quando eu vou usar um método numérico, no caso o método print, quando eu passar o intervalo para ele, ele não vai encontrar todos os zeros, ele vai encontrar apenas o zero dentro daquele intervalo que você passou. Então, vamos supor que eu quero esse ponto aqui, ó, esse ponto onde ela cruza o y igual a zero, né, que é o zero da função. Então, para encontrar esse ponto, a raiz dessa função, ou essa raiz específica, eu vou passar para eles os intervalos menos 0,7 e menos 0,5, porque dentro desse intervalo eu sei que tem uma raiz. E aí eu vou testar se, de fato, o sinal no primeiro intervalo é menos o sinal... o sinal no primeiro ponto é menos o sinal no segundo. Aqui, ó. Essa função NumPy retorna o sinal da função calculada num ponto. Se o sinal for positivo, ela retorna 1, se for negativo, ela retorna menos 1. Então, garante aqui, ó, isso aqui eu só fiz para verificar e mostrar que, de fato, no intervalo que eu escolhi, A e B, a função calculada naquele intervalo tem sinais diferentes. Aí eu vou passar para ele, ó, passar pelo método break, muito fácil. É só passar a função f1, que eu defini aqui, tá vendo? Aqui é o f1, e passo para ele no intervalo. Ele vai retornar para mim. A raiz dessa função, que se encontra dentro desse intervalo, é menos 0,5933, blá, blá, blá. Tá? Ou seja, aproximadamente 0,6, se você olhar, é exatamente esse ponto aqui. Tá? Se você quisesse encontrar, digamos, essa raiz aqui, né, eu poderia passar para ele, por exemplo, 0,6 e 0,8. Se eu passar para ele ao intervalo 0,6, 0,8, encontra a raiz, nesse caso, 0,67, tá? Que é esse ponto aqui. Então, se você quisesse usar um método da abscissão, por exemplo, seria exatamente a mesma coisa, a diferença é que no lugar de escrever Brent, você escrever bissec, né, para chamar o método da abscissão. Vamos fazer um outro exemplo agora com o método de Newton. Eu quero resolver essa equação aqui, e elevado a x menos 2 igual a zero, usando o método de Newton. Como eu falei, para usar o método de Newton, você não passa um intervalo, você passa um valor inicial.
Vamos lá, vou codificar essa função novamente usando a palavra-chave lambda, e elevado a x menos 2, mas no caso do método de Newton, opcionalmente, não obrigado, mas opcionalmente, eu posso passar para ele qual é a derivada. O método de Newton, ele sempre vai usar a derivada. Se você não passa para ele qual é a derivada, ele vai estimar o valor da derivada numericamente. Então, como nesse caso é simples, né, eu vou criar essa função f', que é a derivada de f. Então, vamos lá. Para resolver o método de Newton, eu passo f, que é essa função, x0, escolhi um x0 qualquer aqui, 2, e, se eu quiser, eu passo a função. Desculpa, se eu quiser, eu passo a derivada, que eu estou chamando aqui de f'. Ele resolve para mim. Está aqui a solução. Tá? Se você quiser ver quão boa essa solução, você pode usar esse método do NumPy, né, que nós vimos lá no primeiro minicurso Python básico, que compara dois flutuantes. Então, se isso aqui é a solução, né, o que eu espero? Né? Se esse valor aqui, x só, é a solução, eu espero, obviamente, que f de x sol seja 0, já que sol é a raiz dessa função. Então, para fazer isso, para ver se, de fato, ele é um 0, e dentro de uma certa tolerância, tá, que você quer, você pode usar esse método do NumPy, isClose, onde ele vai comparar isso aqui com 0. Tá? E esse atol é a tolerância absoluta, ou seja, dentro dessa tolerância, quão próximos são esses valores? Quão próximo é f sol, f calculado em x, desculpa, quão próximo é 0 de f calculado em x sol, quão próximos são esses dois valores dentro dessa tolerância. Se eles forem próximos dentro dessa tolerância, isso aqui vai retornar true. Então, é uma maneira de você verificar se a solução satisfaz o seu problema. Se o seu problema, se no seu caso, uma tolerância de 10 a menos 10 é suficiente, seu problema está resolvido. Aí você tem que avaliar, obviamente, o método numérico não é uma coisa que você pode confiar cegamente. Você tem que avaliar se essa solução, com essa precisão, é suficiente para resolver o seu problema. Ok, agora, se você tiver um polinômio e você quiser encontrar raízes de um polinômio, obviamente você pode usar esse método, que vai funcionar muito bem com polinômio, mas no caso específico de polinômios, o próprio NumPy tem uma função para encontrar todas as raízes de um polinômio, que é o NumPy Roots. Tá? Obviamente, isso aqui só serve para polinômio. Então, inclusive, ele vai retornar para você não só as raízes reais, mas também raízes complexas, se o seu polinômio tiver raízes complexas. Então, por exemplo, vamos supor que você quer encontrar as raízes desse polinômio. Então, você vai criar uma lista com os coeficientes. Você vai colocar esse coeficiente na ordem decrescente dos expoentes. Então, nesse caso aqui, ó, o x elevado a 4 tem expoente 1, o x ao cubo e o x ao quadrado, desculpa, os termos em... Desculpe, eu falei errado. Não são os expoentes, são os coeficientes do polinômio. Então, o x a 4, obviamente, tem coeficiente 1. O x ao cubo e o x ao quadrado, como vocês podem ver aí, tem coeficiente 0. Então, está aqui o coeficiente 0. Né? O x tem coeficiente 1 e o termo independente vai ser o último, que nesse caso aí é 1. Então, tudo que você tem que fazer é colocar NumPy Roots e passar para ele essa lista de coeficientes. Quando você escreve isso aqui, ele vai entender que isso aqui é x à quarta, não tem x ao cubo, não tem x ao quadrado, x e termo independente 1. Então, ele vai retornar para você um array, né, com n entradas, onde n é o expoente mais alto do seu polinômio. Nesse caso aí, como é 4, esse array vai ter 4 entradas, 4 raízes. Você vê, ó, que nesse caso todas elas são complexas, tá vendo? Esse J aqui indica que é o I na notação matemática que a gente usa na notação matemática que a gente usa aí no Python ou no NumPy é J.
Então, ele encontra para você todas as raízes, independente de serem reais ou complexas. Agora, vamos fazer uma coisa um pouco mais interessante. Para você encontrar a raiz de uma função desse tipo, de uma função de única variável não linear, não tem muito problema. Né? Esses métodos sempre vão encontrar as raízes, porque senão é um problema terrivelmente complicado. Né? Por exemplo, o método de obsessão, a gente sempre vai encontrar para você uma raiz. A coisa começa a ficar mais complicada quando você quer resolver sistemas de equações não lineares. A gente já viu como resolver sistemas de equações lineares com um pai, que em geral não tem muito problema, é fácil de resolver. Mas sistemas de equações não lineares, ele não é um problema trivial, nem computacionalmente falando. E existem métodos para resolver isso, esses métodos estão implementados nessa função fsolve, tá? Que é uma função do optimize. Assim como você tem todas essas funções de optimize, você também tem a fsolve, que pode ser usada para resolver sistemas de equações não lineares. O problema é que, nesse caso, não existe nenhuma garantia que você vai encontrar uma solução. Então, você pode tentar encontrar soluções com diferentes valores iniciais, você tem que passar nesse caso, mas não é garantia que ele vai resolver. Tá? Então, dependendo do sistema que você tem e da complexidade, pode ser difícil você encontrar uma solução mesmo numericamente. Então, como exemplo, tá? Vamos pegar esse sistema aqui. Sistema de duas equações, né? E, obviamente, eu quero encontrar as duas incógnitas, y e x. O importante aqui é que você sempre deve escrever, quando você for codificar, quando for escrever esse sistema em Python, ele tem que sempre estar escrito dessa forma, tá? Ou seja, todos os termos iguais a zero. Então, você sempre escreve seu sistema igual dessa forma, com todos os termos, com a igualdade do lado direito sempre igual a zero, para ele entender que a função que ele vai receber, ele quer resolver aquela função igual a zero. Então, nesse caso, no caso anterior de uma função de uma variável, né, a gente passava para ele aqui, ó, esse objeto que a gente passava aqui, era uma função de uma variável. Agora, no caso do sistema, a gente vai passar para ele uma lista de funções. Então, nesse caso aqui, ó, o número de entradas dessa lista vai ser o número de equações que você tem no seu sistema. Nesse caso, como tem 2, eu vou ter uma lista com 2 entradas. A primeira entrada é essa aqui, yx ao cubo menos 2x ao quadrado mais 1. E a segunda entrada, y mais x ao quadrado menos 1. Só que tem uma diferença. Você vai representar as variáveis que você tem, nesse caso x, y. Mas se você tivesse mais x, y, z, t, etc., essas variáveis também vão ser representadas como listas. Então, você vai ter uma lista qualquer, vou chamar, digamos, x maiúsculo, e o número de entradas desse array, ou dessa lista, vai ser o número de variáveis que você tem. Então, quando você for codificar isso aqui, o seu x, você vai escrever como sendo x índice 0. Então, o x índice 0 é a primeira entrada desse array x. E y você vai chamar de x índice 1, que é a segunda entrada desse array x. É o array ou a lista de variáveis. Então, vamos lá. Vamos definir. Eu vou definir a função e esse camarada, esse x aqui, ó, não é essa variável x. Tá? Esse camarada x aqui, ele é... E você tem que definir necessariamente dessa forma. Tá? Esse x aqui é uma lista. Que vai ter índice 0, 1, 2, quantas variáveis você tiver. Então, essa função vai retornar. Na primeira, aí você vai escrever, aqui, vendo? Ó, você montou uma lista aqui. Na primeira entrada, você vai botar essa função. Como y é x índice 1 menos x a x0, blá, blá, blá. Na segunda entrada, você bota essa função. Aí, para resolver, ó, você vai passar para ele essa função aqui, que é a que você definiu, e você vai passar uma lista com 2 valores iniciais. Tá? Isso aqui agora, isso daqui não é um intervalo. Tá?
Isso aqui são os dois valores iniciais, que é um valor inicial para cada variável. Então, tá aí. No código fica assim. Definir essa função que vai retornar, tá vendo? Que vai retornar as duas funções. Aí eu vou passar para ele f, fsolve f, que é a função definir, e os pontos iniciais. Aí. Então, ele resolveu para mim qual é o valor de x0, o valor de x0 que é x, que satisfaz esse sistema, e qual o valor de y, que satisfaz esse sistema. Tá aqui. Se você quiser fazer aquela comparação que eu fiz antes, né, ver quão perto, quão boa é a sua solução, é só você passar para ele a mesma coisa que a gente fez aqui. Mesma coisa que a gente fez aqui, mas a diferença aqui agora, como esse fsolve, ele tem duas entradas, você vai comparar com 0, 0. Esse fsolve vai retornar o valor dessas duas funções, então você tem que comparar com 0, 0. Ele vai retornar true para cada função dessa. Ele vai comparar essa e ver se está próximo de 0, e vai comparar essa e ver se está próximo de 0. Por isso que ele retorna um array de variáveis booleanas, true, true, nesse caso. Bom, algumas vezes você pode tentar resolver um problema desse numericamente, e você vê que você pode testar vários pontos iniciais e você vê que ele não converge, ele não dá solução. Uma maneira de você ajudar o algoritmo é passando para ele o jacobiano. Então, o jacobiano nada mais é do que um array que tem as derivadas de cada uma das funções em relação a cada uma das variáveis, ou seja, a derivada parcial dessa em relação a cada variável e a derivada parcial dessa em relação a cada variável. Então, eu vou definir aqui uma função jacobiana, que ele vai retornar o primeiro termo aqui. Para essa função, esse primeiro termo é derivado em relação a x, esse segundo termo aqui, que é 1, é derivado em relação a y. Tá? Você pode ver facilmente que a derivada disso aqui em relação a y é 1, porque todos esses termos não dependem de y. E aqui é a mesma coisa, é a derivada. Tá? Você vê que isso aqui é uma lista de listas, tá vendo? Isso aqui é uma lista, e dentro dessa lista tem duas listas. Cada uma com as derivadas parciais em relação a cada equação delas. Nesse caso, novamente, a derivada disso aqui em relação a x, a derivada disso aqui em relação a y. Então, você vai passar para ele como? Inicialmente, eu passei para ele só a função e os pontos iniciais. Agora, eu vou passar para ele a função, os pontos iniciais e o jacobiano. Mesma coisa para cá. O que é que eu fiz aqui? Eu mudei o ponto inicial. Como essa função ela tem outras... Desculpa, como esse sistema tem outras soluções, além dessa que a gente achou, eu mudei o ponto inicial para ele encontrar as outras soluções que esse sistema tem. E nos dois casos, eu vou passar o jacobiano. Para você passar o jacobiano, o argumento é f'. Né? Coloca f' igual à função que você definiu que contém o jacobiano. Ou seja, os derivados parciais dessas funções. Então, tá aí, ó, retornou para mim essa solução com esse ponto inicial e retornou para mim uma outra solução com outro ponto inicial. Ou seja, indica que esse sistema, né, ele não tem uma solução única, tem diversas soluções. Para ilustrar, eu vou plotar essas soluções aqui. Essa solução, ó, x igual a 0,73, y 0,46, ela está aqui, tá vendo? É o ponto onde as curvas... Isso aqui é um gráfico das duas funções, onde as curvas se interceptam. E essa outra solução, menos 2,7, menos 6,4, você olhar, está aqui, tá vendo? Nessa outra estrela vermelha. Novamente, é um outro ponto onde já se intercepta. E tem outro aqui. Né? Se você quisesse achar, você poderia tentar um outro ponto inicial. Então, nesse caso, não é um sistema tão complicado.
a gente consegue resolver sem muito problema. Então, em outros casos, pode ser que não seja tão tranquilo. Mas, em todo modo, você tem à sua disposição essa ferramenta para resolver equações não lineares.